próxima pergunta que eu vou fazer, né, uma pergunta da nossa equipe. No início deste mês, na verdade, no início deste ano, né, nós tivemos a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro, uma controversa operação militar, né, conduzida pelos Estados Unidos. Dado que nós temos um país forte o bastante para arrancar um presidente de um país, né, de um outro país, qual a estratégia que temos de adotar para que algo semelhante, né, não se tente fazer algo semelhante por aqui, independente se nós gostamos do atual governo ou não. Aqui é uma questão, não é uma questão de governo, né, é uma questão de país, uma questão de Estado soberano. Bom, em relação à Venezuela primeiro, depois Brasil, é impossível defender o governo do Nicolás Maduro, né? É uma coisa inaceitável o governo do Maduro, a maneira como as eleições foram conduzidas, provavelmente fraudadas, né? Todo mundo com a sensação, grande massa com a sensação de fraude nas eleições, tudo isso. Então, a saída de venezuelanos, 6, 7 milhões de pessoas que saíram, a classe média, da classe mais alta, que podiam fazer alguma coisa pelo país, muita gente foi embora. E muita gente também, até das classes sociais mais baixas, saíram da Venezuela, foram embora para a Colômbia, para o Brasil, outros foram para o México, para a Espanha, para os Estados Unidos, etc. Então, não dá para defender o governo, mas, em compensação, também não dá para aceitar que que algum xerife internacional decida que é ele que vai resolver aquilo ali da forma que bem entende, até porque o objetivo não foi de resolver problema venezuelano nenhum, nem problema ideológico, nem problema social. O interesse foi um interesse geopolítico, geoestratégico de dominância, coisa do século XVI. Perfeito. César, sua pergunta? Claro. Continuando nessa... General... Só um detalhe sobre o Brasil. Sobre o Brasil viver uma situação similar, aí não tem como. Aí não vem que não tem. O Brasil é outra dimensão, né? General, continuando nessa questão venezuelana, nós tivemos uma infiltração da Força Delta americana dentro do território venezuelano, um território hostil, para a extração de um alvo de alto valor. Isso foi feito através de helicópteros, que eu acredito que sejam veículos que são facilmente rastreáveis e facilmente atingidos, se for o caso de ter uma reação. E mesmo assim, não houve retaliação, não houve nenhum tipo de combate. Na visão do senhor, esse tipo de infiltração sem resistência, ela é comum? Continuando a pergunta, se houve algum tipo de falha ou conivência das Forças Armadas venezuelanas nessa situação da prisão do governador Maduro, e se essa acusação americana de que existe uma estrutura narcoterrorista ali, que foi a justificativa da prisão do Nicolás Maduro, se isso realmente existe pela experiência que o senhor teve e o contato que o senhor teve com as Forças Armadas venezuelanas? Olha, em primeiro lugar, eu não sei se a gente sabe toda a história como é que foi a operação, toda a parte de inteligência da operação, né? Como é que ela se desenvolveu. Realmente não é normal você fazer uma operação dessas, mesmo que você tenha capacidade de guerra eletrônica, de guerra cibernética, tudo isso, não é normal você ter nenhuma baixa, não ter nenhuma baixa, né? Agora, então a gente não sei se a gente sabe todos os detalhes do planejamento e da inteligência da operação e da execução também. Agora, não é normal não ter nenhuma baixa, né? E mesmo que seja um poder aéreo muito superior, apesar de que ali, eu conheço Caracas, né? É muito próximo do mar, né? Então, para quem tem meios navais como os Estados Unidos, que estava ali ao largo, ali, é muito rápido o deslocamento, né?
É completamente diferente do nosso ambiente aqui. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para você chegar aqui, você tem que puxar uns 2.000 quilômetros no mínimo. Então, não tem como. O Brasil não são 10 minutos de voo, não. O Brasil você bota 2 horas aí no mínimo. Então, qualquer coisa que no Brasil... O Brasil é uma outra dimensão que não dá para comparar. Agora, ali, não é normal isso aí, ter 0 baixas, né, na operação. Então, a gente não sabe muitos detalhes, como que chegou nesse ponto, né? Agora, mesmo com toda essa vantagem de guerra eletrônica, de guerra cibernética, de equipamentos de comunicações, de helicópteros, de aviões, etc., de navegação, tudo isso, é muito difícil de imaginar que qualquer coisa seja com 0 de baixas, né? Fazendo uma análise subjetiva, o senhor acha que pode ter existido algum tipo de facilitação? Pode ter infiltração, né? Pode ter infiltração. Isso aí é possível. Sim. E em relação à acusação de narcoterrorismo? Não, isso aí não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com o discurso moralista, né? E com as justificativas políticas. Por exemplo, todos aqueles barcos que foram atingidos lá, é uma coisa problemática. Você, como militar, você recebeu ordem para atirar numa escola, atirar num barco, atirar num alvo civil, é muito complicado, até porque a alegação de que o barco pode estar transportando droga é uma alegação, você não tem comprovação nenhuma, você não sabe se é verdade o que está sendo falado. E a outra coisa é que você tem muitos recursos, né? Muitos recursos para prender aquele barco, para mostrar a droga, para ver quem são as pessoas, processar as pessoas, né? Então, tudo isso aí que nós estamos vendo são aberrações, né? E aí você tem que acreditar na justificativa. Isso não é normal. Isso aí não é normal. Nós não podemos aceitar isso como normalidade. Porque tem força, você diz que o outro está possivelmente transportando droga, e você bombardeia, mata todo mundo, sem nenhuma justificativa, quando você tem recursos de helicópteros, de embarcações mais rápidas, tudo isso, para prender uns barcos pequenos, né? São barcos pequenos, inclusive barcos abertos, né? Perfeito. Gabriel, sua pergunta? Então, sobre essa questão aí que vocês falaram da Venezuela, eu sigo o Santos Cruz nessa, porque eu acho assim, tem poucas fontes ainda confiáveis que abordam o que aconteceu. Os Estados Unidos, depois do fiasco no Afeganistão e no Iraque, né, que foram aquelas ocupações ali que gastaram 6, 7 trilhões do erário público, do contribuinte americano e também de quem investe, quem é credor da dívida pública deles, eles não estão em condição de fazer uma incursão terrestre, mas eles são muito bons também de fazer uma propaganda, né? Hollywood, aquela coisa toda, aquele sensacionalismo. Então, eu não descarto, pelo menos é uma opinião minha, não tem como eu provar, mas é uma teoria, que houve uma negociata de entrega do Maduro entre o alto escalão ali e os Estados Unidos. Mas, enfim, é tema para um aspecto mais técnico. Sobre a pergunta de narcoterrorismo, inclusive, eu acho que lá no Tribunal de Nova York, onde o Maduro foi levado para depor perante o juiz, essa acusação foi descartada, se eu não me engano, ela foi descartada essa acusação, na corte americana.